Antônio Conselheiro foi um líder social e religioso brasileiro, que viveu no final do século XIX. Ele ficou famoso por fundar e comandar o Arraial de Canudos, no sertão da Bahia, onde reuniu milhares de seguidores que buscavam uma vida melhor e mais justa. Ele era considerado um profeta e um milagreiro por seus fiéis, que o chamavam de Bom Jesus Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em 13 de março de 1830, em Quixeramobim, no Ceará. Ele era o filho mais velho de uma família de classe média. Seu pai, Vicente Mendes Maciel, era um comerciante respeitado na comunidade. Sua mãe, Maria Joaquina de Jesus, era uma mulher devota que instigou em Antônio uma profunda fé católica desde a tenra idade. A infância de Antônio foi relativamente tranquila até a morte prematura de sua mãe, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Sua mãe, como uma católica devota, desejava que seu filho seguisse a carreira sacerdotal, para que a família pudesse ascender socialmente. Após a morte de sua mãe em 1834, seu pai se casou novamente, e Antônio e suas 2 irmãs sofreram com o alcoolismo do pai e os maus tratos da madrasta. Antônio foi estudar com o avô, Manuel Antônio Ferreira Nobre, que era professor em Quixeramobim. Em 1855, quando Antônio estava com 25 anos, seu pai vem a falecer e ele é obrigado a largar os estudos, para cuidar do comércio da família, e das suas 2 irmãs. Com a morte de seu pai, as poucas esperanças que ainda restavam para ele se tornar padre foram embora. Como um homem de negócios, Antônio não se saiu nada bem, ele contraiu várias dívidas e tinha muitas dificuldades em quitá-las. Muito religioso, ele muitas vezes optava em doar parte de sua receita para os pobres, ao invés de usar o dinheiro para pagar suas dívidas. Em 1857, ele se casa com sua prima brasileira Laurentina de Lima, e se muda para a cidade de Sobral, onde começa a trabalhar como professor do primário, dando aulas para os filhos dos comerciantes e fazendeiros da região, ou como advogado prático, defendendo os pobres e desvalidos por uma pequena remuneração. Com sua esposa, Antônio teve 2 filhos, e devido ao seu trabalho, a família se mudava constantemente entre as localidades próximas. Até que em 1861, a vida de Antônio Conselheiro terá uma reviravolta que ele não esperava. Nesse ano, ele flagra sua mulher o traindo com um policial dentro de sua residência. Envergonhado e humilhado, ele abandona sua casa e sua família e se muda para os sertões dos Careris, que era um polo de atração para penitentes e flagelados. Ele inicia a partir daí uma vida de peregrinações pelos sertões do Nordeste. Ele começou a vestir-se, com uma túnica branca e um chapéu de couro, e tinha longos cabelos e barba. Sua aparência austera e seu discurso eloquente chamavam a atenção das pessoas simples do sertão, que sofriam com a seca, a fome, a violência e a opressão dos poderosos. Durante suas peregrinações pelo Nordeste, Antônio Conselheiro pregava, rezava, batizava, casava, confessava e consolava os aflitos. Ele também organizava mutirões para construir igrejas, cemitérios, açudes e estradas. Ele dizia que era preciso fazer obras de caridade para agradar a Deus e para melhorar as condições de vida do povo. O povo amava Antônio e o seguia em massa. Muitos deixavam suas casas, suas terras e seus pertences para acompanhar Antônio Conselheiro em sua jornada. Eles formavam uma grande caravana, composta por homens, mulheres e crianças de todas as idades, cores e origens. Eles levavam consigo seus animais, seus instrumentos, seus mantimentos e seus objetos sagrados. Essa influência que Antônio Conselheiro estava ganhando por onde passava, começou a chamar a atenção dos poderosos das regiões. Os coronéis, os fazendeiros, os comerciantes e os políticos locais se sentiam ameaçados por sua influência e por seu poder. Eles temiam que ele incitasse uma revolta popular contra seus interesses e contra a ordem estabelecida. Eles também se incomodavam com sua crítica ao regime republicano e à maçonaria, que eles apoiavam. Antônio era acusado de ser um fanático, um louco, um impostor e um rebelde. Em 1893, Antônio Conselheiro decidiu se fixar em uma fazenda abandonada nas margens do rio Vazabarris, na Bahia. Ele chamou o lugar de Belo Monte, mas ficou mais conhecido como Canudos. Ali, ele fundou uma comunidade baseada nos princípios da igualdade, da fraternidade e da solidariedade cristãs. Os habitantes de Canudos viviam em regime de comunhão de bens, sem distinção de classes ou raças.
Canudos cresceu rapidamente, atraindo milhares de pessoas que sofriam com a seca, a fome, a miséria e a opressão no sertão. Estima-se que a população chegou a cerca de 30.000 habitantes, distribuídos em mais de 5.000 casas. A vida em Canudos era simples, mas digna. Os moradores trabalhavam na agricultura, na pecuária, na pesca e no artesanato. A comunidade também tinha uma organização militar para se defender dos ataques dos inimigos. Os homens eram divididos em grupos armados com espingardas, facões, machados e paus. Eles usavam uniformes feitos de sacos de farinha e chapéus de couro. Eles eram liderados por Antônio Conselheiro e por seus principais comandantes, como João Abade, Pajeú e Pedro Batista. A religião era o elemento central da vida em Canudos. Os moradores participavam de missas, procissões, batizados, casamentos e funerais. Eles rezavam o terço, cantavam hinos e ouviam os sermões de Antônio Conselheiro. Com o início da República, as pregações de Antônio Conselheiro começaram a chamar a atenção dos políticos. Ele fazia duras críticas ao governo republicano, que ele considerava ilegítimo e anticristão. Ele defendia a restauração da monarquia e a volta do imperador Dom Pedro II. Antônio também condenava os impostos cobrados pelo governo, as inovações tecnológicas como o telégrafo e o relógio, e os costumes modernos como o casamento civil e a separação entre igreja e Estado. A existência de Canudos incomodava as autoridades locais, que viam na comunidade uma ameaça à ordem pública e aos seus interesses econômicos. Os coronéis da região temiam perder mão de obra e terras para o movimento de Antônio Conselheiro. Além disso, havia o receio de que Canudos fosse um foco de rebelião monarquista, que pudesse desestabilizar o regime republicano. Por isso, o governo da Bahia solicitou ao governo federal o envio de tropas para reprimir o movimento de Canudos. O governo federal aceitou o pedido, alegando que se tratava de uma questão de segurança nacional. Assim, entre 1896 e 1897, o governo federal enviou 4 expedições militares para combater os seguidores de Antônio Conselheiro. As 3 primeiras expedições foram derrotadas pelos sertanejos, que demonstraram grande resistência e bravura. A 4ª expedição, comandada pelo general Arthur Oscar, foi a mais numerosa e bem equipada, contando com cerca de 10.000 soldados e armas modernas. Após meses de cerco e combate, a 4ª expedição conseguiu invadir e destruir a cidade de Canudos, em outubro de 1897. Durante o conflito, Antônio Conselheiro passou seu tempo orando e jejuando, preocupado com a morte, a fome e o sofrimento de seus seguidores. Devido ao jejum severo, Antônio enfraquece, e vem a falecer em 22 de setembro de 1897, aos 67 anos. A causa da morte provavelmente foi disenteria. Com sua morte, os poucos sobreviventes de Canudos não tinham mais pelo que lutar, e acabaram se entregando para as autoridades do governo. Seu corpo foi encontrado e identificado por cirurgiões militares. Sua cabeça foi retirada e enviada a Salvador como prova de sua morte e exposta como troféu, no Museu da Escola Baiana de Medicina, onde foi destruído num incêndio em maio de 1905. A morte de Antônio Conselheiro foi o fim trágico de um homem que marcou a história do Brasil com sua fé e sua luta. Ele foi considerado um louco, um fanático, um monarquista, um rebelde, mas também um santo, um profeta, um mártir, um herói. E foi assim